Olá, seja muito bem-vindo a esta série fantástica sobre a função PET. Nesta primeira aula nós vamos entender o conceito dela, como que ela trabalha, entender alguns pontos importantes para a gente poder dar sequência nestas aulas sobre a função PET e sim fazermos o nosso primeiro PET com uma coluna do tipo simples. Então bora lá ver a expressão, como que a gente tem que trabalhar com os parâmetros. A primeira propriedade que ela nos pede, a função PET, é a tabela. A tabela é em qual tabela nós iremos gravar ou editar o item. O segundo parâmetro, ele pede o registro. Então a função PET, ela permite que a gente crie um item novo e que a gente edite um item existente. Então é aqui que a gente vai dizer se é um item novo ou se é um item existente. E depois a gente passa as propriedades, que são as colunas. E aqui eu explodi ela com a sintaxe correta. A gente abre e fecha a nossa chave, a gente passa coluna 1, valor, coluna 2, valor, separando por ponto e vírgula. Beleza. Então, simples, de uma forma simples, essa é a expressão da função PET. E aqui eu chamo a atenção a alguns pontos muito importantes. Ó. Existem, então, as colunas simples, que são colunas do tipo texto, número, data, acho que tem uma ou outra mais aqui, e as colunas complexas. As principais são escolhas, lookup e pessoas. Essas colunas são complexas porque a estrutura de informação que armazena-se no SharePoint não é uma estrutura simples, não é somente um texto que eu vou armazenar, nem um número, nem uma data. É uma estrutura com uma sintaxe de um registro e se tiver mais de uma opção ainda, ela se torna uma tabela. Então por isso que ela tem esse termo utilizado aqui como complexa, tá bom? E aí um outro ponto que eu queria deixar também pré-combinado com vocês é que existem dois controles que muitas pessoas acham que fazem a mesma coisa, tá? Que são o drop-down e o combo box. Eles estão encontrados aqui como como suspenso e caixa de combinação. Embora eles pareçam iguais, opa, deu um zoom errado aqui, eles têm propriedades diferentes. O drop-down, ele tem a propriedade default. Já o Combo Box, ele tem o default, mas ele também tem Ele também tem o default Selected Items. E isso aqui vai fazer a diferença quando a gente for trabalhar principalmente com edição de registros, tá? Além do que no Combo Box a gente consegue fazer pesquisa, aqui embaixo, que vocês devem estar vendo a minha foto aí embaixo, mas aqui embaixo quando você seleciona ele, tem aqui um local para a gente permitir múltiplas seleções. Tá bom? Já no drop-down a gente não tem essa opção. Beleza, então chega de conversa e vamos fazer o nosso primeiro PET. Bora lá. Eu preparei essa tela para vocês e já adianto que vocês vão ter acesso a tudo isso aqui, um arquivo para download com todas as funções prontas. Ah, não vou nem assistir mais a aula. Cara, não adianta nada você só fazer o download sem entender todas as funcionalidades, tá? Mas aqui, ó, rapidamente, antes da gente iniciar mesmo o nosso PET, só para você entender como é que vai acontecer a logística das nossas aulas. Primeira aula, então, nós vamos fazer um PET simples. Na segunda aula, um PET com colunas escolha. Na terceira, com colunas do tipo lookup. Na terceira, mesmo, nós vamos fazer lookup de duas formas, tá? Uma primeira usando a fonte de dados sendo a choices da coluna lookup. A terceira ainda utilizando uma lista como referência, como coluna lookup. E na quarta, coluna pessoas. Embora isso aqui chegue no mesmo local, tá? Ela tem formas diferentes de lidar. E se você percebeu aqui, ó, tem simples e múltiplas, simples e múltiplas, simples e múltiplas. Ou seja, nós vamos trabalhar com todas as formas de criação dos registros. E registros escolhendo uma única opção, registros escolhendo múltiplas opções. E isso faz muita diferença, principalmente na questão da edição, tá bom? Então aqui nós vamos criar e também editar, uma coisa que você não vai encontrar na internet. Eu já procurei e não achei. Então, a aula, essa sequência vai estar completíssima, beleza? E vocês vão poder fazer o download de tudo isso aqui e depois eu mostro o caminho. Então bora lá, agora é sério. Primeiro PET simples. Nós vamos criar numa tabela de tarefas, tá? Em todas as aulas nós vamos usar a mesma tabela de tarefas, que contempla uma coluna de descrição, data a concluir, uma coluna de responsável e um setor. Um departamento de marketing financeiro responsável por essa tarefa. Em cada aula, nós vamos mudar o tipo de coluna responsável, tá? Por quê? Nesta primeira aula, nós vamos fazer uma coluna de texto, depois uma coluna lookup, e para finalizar com uma coluna de pessoa. Então, beleza.
O nosso primeiro patch, então, nós vamos fazer com coluna de textos. Para você que nunca fez um patch, este é o seu primeiro patch. Então a expressão é minha tabela tarefas. Neste momento, nós vamos usar a opção defaults tarefas. E o que é defaults? Defaults é quando a gente quer criar um item novo. Tá? Esta é a expressão que você precisa usar quando você vai criar um item novo. Por que isso? Porque a função defaults, ela olha para a tabela que você passa aqui, no caso, a nossa tarefas, e ela entende quais são os campos padrões desta tabela. E aí, ela já entende que quando a gente utiliza o defaults, ele está em branco, mas ele vai ser criado ainda. Então aqui, ó, a gente passa o próximo campo e ele fala assim, tá bom, agora o que você quer atualizar? Eu vou dar um Enter aqui para a gente identar e você abre a chave e começa a escrever as colunas. Nós vamos gravar aqui a descrição da tarefa e o campo que vai ser informado aqui na descrição, ó, é este carinha aqui, que é um campo de entrada de texto. Ele tem o nome, cadastrar, ponto, text. Ponto e vírgula, próximo campo, data, concluir. Estas colunas que eu estou escrevendo, elas estão lá na minha coluna, na minha tabela de SharePoint. Aqui vai ser o nosso drop-down, o nosso seletor de datas, não drop-down. Vai ter este cara, e a saída dele não é mais text, né? É uma selected date, tá? Que é a data selecionada. Ponto, vírgula, próximo campo, e-mail responsável. E aqui eu vou fazer uma pausa e vou fazer uma chamada aqui para uma outra aula, que é o seguinte. Eu vou gravar aqui o e-mail responsável como texto, porque nós vamos fazer um relacionamento do tipo coluna primária, que é esse cara aqui, para a coluna secundária. Tá bom? É o oposto. Aqui está a coluna primária e lá é a secundária. Então aqui, ó, é a coluna da tabela colaboradores, que aqui nós temos o e-mail. Aqui na tabela tarefas eu vou colocar o mesmo e-mail. Então é aqui que eu vou fazer o relacionamento. Daniel, eu não sei o que é relacionamento. Então você pausa o vídeo, vai lá no meu site, mundopower.com.br. Eu vou até voltar aqui na página. Entra aqui em mundopower.com.br. Pode vir a acessar aulas ou não. Ou você vem aqui mais para baixo, ó, procura aqui tabelas e relacionamentos. Tem bastante coisa aqui dentro do curso, mas essas aulas de tabelas e relacionamentos elas estão gratuitas, tá? Então você pode entrar aqui, vai acessar as 4 aulas e fala tudo sobre como fazer relacionamento de dados, seja com chave primária e estrangeira ou com coluna lookup, que a gente vai utilizar daqui a pouco. Voltando. E-mail responsável, então a gente vai passar o que está selecionado aqui, ó. E aqui eu quero colocar então a minha base de colaboradores. Para quê? Para quando eu for selecionar, criar uma tarefa, eu quero selecionar de uma lista quem que é o responsável por essa tabela. Então, como é que eu faço isso? Eu coloco a minha base de colaboradores, que é uma tabela, né, que se chama colaboradores, que é essa tabela aqui, ó. Tem 6 pessoas, tá? Tá o número 7, mas tem um que eu deletei só para ficar 6 certinho. Beleza. Colaboradores, então aqui eu direciono, ó, eu quero que apareça nesse campo o nome do colaborador. Perfeito. Aqui já está, então, a lista com o nome de colaborador. Agora, no botão de cadastrar, eu vou colocar este drop-down, o que está selecionado nele. Mas o que dele? Eu quero o e-mail dele. E agora ele vai gravar, então, nessa tabela, o e-mail do cara que está selecionado nesse drop-down. Opa! Aqui agora eu dou um Enter, fecho minha chave e fecho a minha função patch. E antes da gente avançar, eu já vou fazer todos os passos para a gente não ter que ficar voltando aqui e perder tempo. Quando a gente grava o item, esses campos eu preciso resetá-los, porque senão eles vão ficar escritos ainda. Então eu escrevi uma tarefa, eu preciso resetar. Então a gente reseta como? Chamando a função reset. Eu só coloco o nome do controle aqui, tá? Reset. O nome do controle é data picker. Tá? Próximo, reset. E agora é o drop down. Beleza. Neste momento eu já estou gravando o patch e resetando os controles. Bora ver se funcionou. Tarefa 1 para o dia 17. Nome do Gregório. Cadastrar. Aqui já criamos o item tarefa. Eu acabei não explicando, mas eu coloquei uma galeria aqui do lado. Vocês só estão vendo ela agora. E essa é uma galeria que eu coloquei um HTML aqui só para ficar assim, ó. Para a gente poder identificar os itens, tá? Então, ao invés de colocar os itens numa linha única, eu coloquei assim, em colunas,
porque não tinha mais espaço aqui para a gente deixar, e eu queria deixar tudo na mesma tela para vocês. Então tá aqui, ó. Criamos a tarefa 1 para a data do dia 17, e este cara é o responsável. Se eu vier aqui na minha tabela, já está criado aqui, esse carinha aqui. Agora eu faço um relacionamento lá, né, um lookup, e eu encontro quem que é o nome da pessoa, o cargo que ela trabalha, que é o responsável por essa tarefa aqui. Beleza. Eu resetei, o campo zerou, e por que aqui não zerou? Porque quando você reseta, ele volta ao estado original de fábrica, que é o default. E o default deste cara aqui, ele vem por padrão today. Então, o default do default vem today. Como é que você limpa isso aqui? Você pode deixar ele zerado. E aí ele vai entender que é em branco. Simples assim. Tá? Ou você deixa today mesmo sendo o seu padrãozinho. Embora a gente vai mudar ele daqui a pouco, na próxima aula. Então tá bom. Aqui eu já criei. E eu até sugiro, ó, deixar esse reset aqui, tira daqui e coloca dentro de um botão cancelar. Tá bom? Vou deixar dentro desse botão cancelar. Como se eu estivesse escrevendo e vou cancelar, não quero mais. E aí, ao invés de você finalizar e escrever tudo de novo, agora a gente vai apertar o botão cancelar. Por onde? Quando eu clicar em cadastrar, eu vou apertar o botão cadastrar usando a função. Eu vou apertar o botão cancelar usando a função select. Então o que está acontecendo aqui, ó, cliquei para cadastrar, ele gera o patch e ele faz um select, tá? Ele aperta o botão cancelar e o botão cancelar vem e limpa, entendeu? Por que eu fiz isso? Porque se eu precisar resetar esse botão em outros momentos, é só eu direcionar ele para apertar o botão, ao invés de ficar escrevendo em todas as vezes este cara aqui, ó. Porque nesse mesmo exemplo eu já poderia ter feito isso. Ao invés de fazer isso, eu teria que ter feito aqui e lá no cancelar também, porque as duas opções eu vou precisar, né? Enfim, eu vou só usar o select aqui, tá tudo certo. Para finalizar essa aula, aqui na galeria, eu deixei essa galeria de propósito aqui fazer o seguinte. Nesse caso, eu só estou mandando o e-mail da pessoa aqui, tá? Então você já fez o primeiro patch, foi tão rápido que você acabou nem sentindo aqui a febre do negócio, mas a gente já fez o primeiro patch, é muito simples esse. Só que, às vezes, você precisa mandar várias pessoas como responsável por uma tarefa. Nesse caso, como nós estamos usando uma coluna de texto, eu vou mandar o e-mail da pessoa, ponto vírgula, o e-mail da outra pessoa, ponto e vírgula, e assim por diante. Tá? Beleza, então aqui, ó, agora eu vou ter a minha tabela de colaboradores deste carinha aqui. Beleza. Aqui o controlezinho, eu vou colocar o texto dele sendo o nome do colaborador. Então, fechou. Quando eu clicar aqui, tem a propriedade onCheck. Quando eu clicar nesse botão aqui, ó, eu quero fazer o quê? Eu quero coletar, usando a função collect, uma lista chamada call responsáveis, cujo responsável aqui vai ser o this item, este item que eu estou clicando. Então, beleza, já vou armazenar que vai ser o Daniel. Quando eu clicar no uncheck, eu removo da minha tabela call responsáveis este item. Já vai funcionar. Embora eu não goste de usar assim, eu sempre utilizo remove if, porque quando você está editando um aplicativo, você fica limpando a sua coleção com frequência, ou ela limpa automaticamente quando você erra a expressão, quando você está criando ainda, tá? E aí, às vezes, você já adicionou, quando você vai retirar ele, ele não existe, ele dá erro. Então, sempre utilizo remove if no momento de retirar. E aqui você passa a condição. Neste caso, é quando o id é igual a thisItem.id. O que é isso aqui? Eu adicionei este cara, que é o item da minha tabela de colaborador. Eu adicionei essa linha inteira nessa coleção, call responsáveis. Quando eu clicar novamente, quando eu clicar no uncheck, ele vai retirar esse cara. Só que ele vai retirar a partir de uma condição, beleza? Então tá bom. Aí, esta galeria, esta coleção, eu já vou armazenando ela, o Daniel e o Ben. Se eu olhar para essa coleção, ó, ela já vai ter aqui agora o Daniel e o Ben. Eu quero mandar somente o e-mail dessa pessoa, né, dessas pessoas agrupadas aqui como ponto e vírgula. Como que eu faço isso? No botão cadastrar, agora eu vou dar o meu patch aqui. Meu patch vai ser na coluna na tabela tarefas. A propriedade defaults, tarefas, igualzinho a gente fez ali em cima. E agora o meu campo, eu vou mandar somente
o nosso e-mail do responsável, beleza? É esse cara só que eu vou mandar. Não vou mandar a tarefa de data concluir, só pra gente seguir o nosso patch aqui simples, tá? Agora é a hora. Aqui eu poderia colocar a nossa coleção, que é a call responsáveis. Só que a nossa coleção é uma tabela e ele não vai aceitar, porque aqui ele está pedindo um campo de texto. Ó. O tipo desse argumento não corresponde ao tipo text, que é o que ele espera lá. Foi encontrado uma tabela. Então a gente precisa fazer o quê? Vamos desmontar essa tabela, vamos pegar a coluna que a gente quer e concatenar ela separada por ponto e vírgula. Então a gente utiliza aqui a função concat. E a concat ela pede o seguinte: qual que é a tabela que você quer concatenar? É a call responsáveis. Beleza. Qual que é a expressão? Eu quero somente o e-mail do responsável, o e-mail do colaborador. Se eu quisesse colocar o e-mail e o nome, era aqui que eu ia montar, concatenar aqui, ó, com o nome. Tá bom? Mas não é o que eu quero, só quero o e-mail. E aí o próximo parâmetro é, você quer separar com o quê? Eu quero separar com ponto e vírgula. E aí eu fechei a minha expressão e ele já vai mandar. Maravilha. Da mesma forma que eu reseto os campos quando eu envio, a gente precisa limpar a nossa coleção. Então eu vou colocar aqui neste botão o clear desta coleção, porque é a função clear que limpa uma tabela, uma coleção, tá bom? Maravilha. E aí, ao finalizar o nosso envio, eu também chamo o botão. Então, reset, select no botão. Show de bola. Uma instância que eu vou fazer é o default. Quando ele está clicado, ó, porque eu estou clicando, mas quando ele enviar, eu não quero mais que ele fique clicado, tá? Que apareça que está clicado. Então, como é que eu faço isso? O default dele vai ser o quê? Quando thisItem.id, tá? Ou seja, este carinha, o ID dele, estiver dentro da nossa call responsáveis.id. Esta é uma forma. A segunda forma é quando thisItem está dentro da call responsáveis. Praticamente é a mesma coisa, tá? Mas eu não gosto de usar essa segunda expressão aqui, porque às vezes você muda o contexto do call responsáveis e tal, e aí ele entende que não é o mesmo, quando você usa um add columns, por exemplo. Então a gente vai ficar aqui com a nossa primeira opção, thisItem ID in call responsáveis ID. Beleza. Então, bora lá. Eu vou mandar uma tarefa agora pro Daniel e pro Luca. Pronto, Daniel e Luca já estão adicionados. E ó, ele já resetou e já desmarcou. Top, top demais. Ben, Gregório e Vitória. Ben, Gregório e Vitória. Então, beleza. Tudo aqui já está sendo criado. Esses dois, como eu só mandei esses dois, esses caras aqui não apareceram. Então, fechou, gente. Nessa primeira aula, o intuito era fazermos o primeiro patch. A gente fez um patch simples. Fizemos um patch um pouquinho mais elaborado, mas ainda com colunas simples. Agora, a gente vai evoluindo nas próximas aulas. Te encontro lá. Até mais.